Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Vilela, eu sou neurologista. Quem conhece esse canal sabe que esse canal foi feito para assuntos neurológicos, mas na atual situação do país e no mundo, com essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, eu me senti na obrigação de trazer informações para vocês sobre esse tema, não só do ponto de vista neurológico, mas do ponto de vista geral, que é a principal manifestação clínica dessa infecção por coronavírus, né? Afinal de contas, muito antes de ser neurologista, eu sou médica e quando a gente está numa emergência, todas as especialidades se envolvem com esse tipo de doença, com esse tipo de situação, tá? A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que eu lamento muito a quantidade de informações inverídicas, as chamadas fake news, ou profissionais de saúde que estão usando essa catástrofe mundial para se beneficiar, tá? Eu queria deixar bem claro que eu sou totalmente contra isso. E para que a ética seja um dos fatores preponderantes das minhas publicações, dos meus vídeos, eu vou informar para vocês durante todo o vídeo sobre o coronavírus o que é uma percepção minha particular, doutora Bruna Vilela, o que é publicado em estudos, o que eu estou trazendo para vocês em estudos, tá? Porque eu não quero jamais trazer para vocês nenhuma notícia, nenhuma informação que não seja totalmente verdade, que não seja científica, ok? A primeira coisa que eu queria deixar claro é isso. Eu vou dividir os vídeos de coronavírus. Inicialmente eu vou falar um pouco sobre a doença, sua forma de transmissão, período de incubação, sintomas, para você saber desconfiar de quando alguém tem a doença, para depois eu falar de tratamento e prevenção em outro vídeo, tá? Vou deixar para vocês também o link no final desse vídeo vai ter, porque eu já publiquei antes sobre coronavírus, o único estudo em relação às manifestações neurológicas que se viu nesses pacientes. Se você tiver interessado, vê lá no meu canal, que tem outro vídeo já publicado há uma semana sobre isso, tá? Sobre atualizações neurológicas no que diz respeito ao coronavírus, tá? Vamos disseminar a informação, porque eu acho que o principal fator agora para que a população se proteja a primeira coisa é a informação. Se ele estiver bem informado, ele vai conseguir se proteger mais, aderir mais às orientações, tá, gente? Então fica aí que a gente vai falar agora, os próximos vídeos. Eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2, tá? Se você quiser ficar acompanhando essas publicações, você se inscreve no canal. Fiquem à vontade, tá? Eu, a partir dessa semana, estarei na linha de frente tratando pacientes com Covid-19 e poderei, ao longo da minha experiência pessoal, isso da semana que vem pra frente, nos próximos vídeos, estar trazendo para vocês notícias reais, reais do dia a dia que a gente vai enfrentar essa infecção, tá? Vou estar participando na linha de frente do combate a essa infecção com pacientes graves, tá? E aí a gente vai poder se falar melhor com relação a isso. Se vocês estiverem interessados, se inscreve no canal, fica de olho que eu vou vir publicando nas próximas semanas, tá bom? Fiquem com Deus, cuide-se e se liga nas informações importantes que eu vou falar agora. Bom, gente, então o assunto hoje é Covid-19, coronavírus. Como eu falei para vocês na abertura do vídeo, eu vou me basear totalmente em questões científicas. Quando a opinião for minha, eu vou estar falando para vocês que essa é uma opinião pessoal, tá? Trazendo hoje para vocês, eu vou dar a bibliografia de onde eu estou trazendo essas informações para que seja o mais fiel, fidedigno, verídico possível, para que todos tenham acesso, tá? Diversas revistas no mundo inteiro, as principais revistas de medicina no mundo inteiro, estão desbloqueando as suas publicações para quem quiser
que possa ler essas publicações, tá? Então não há nenhuma dificuldade hoje em se obter informações sobre o Covid-19, tá? E eu vou dizer para vocês que eu li diversas publicações das mais famosas revistas, mas hoje eu estou trazendo para vocês informações do Up to Date. Vou deixar aqui para vocês a bibliografia, como encontrar a foto de rosto dessa publicação, tá? O Up to Date, ele reúne informações de diversas fontes confiáveis e atualiza o tempo todo pra gente, tá? Falando para vocês hoje do artigo que foi atualizado agora em 16 de março, ou seja, ontem. Ontem foi a última atualização no que diz respeito a essa doença com relação ao Up to Date. Então, as informações de hoje são essas científicas retiradas do Up to Date, tá? Então, vamos lá. Covid-19, por que chama isso, né? Chama a Covid-19 porque é Coronavirus Disease, que foi descrita em 2019, lá no finalzinho de 2019, em dezembro. Inicialmente na China, né, onde tudo começou, e o pico de incidência lá na China foi entre janeiro e fevereiro. Porém, atualmente, agora em março, todos os continentes do mundo estão afetados por essa infecção, exceto a Antártica. Tá? E como é que a gente pega essa infecção? Bom, é uma doença preponderantemente respiratória, né? Então, a pessoa que está infectada, ela vai eliminar gotículas, tá? Que são os perdigotos que a gente chama, com esse vírus, quando ela tosse, quando ela espirra e até quando ela fala, tá? E aí, então, essas gotículas, elas ficam suspensas por um pouco tempo no ar, estima-se que seja por mais ou menos 3 horas, tá? E depois ela se deposita em diversas superfícies, seja qual ela for, seja plástico, seja madeira, acrílico, qualquer coisa. O tempo em que esse vírus fica vivo na superfície varia muito com o material dessa superfície. Se é madeira é um tempo, se é vidro é um tempo, se é plástico é outro tempo. Tá? Isso varia de 1 dia até 3 dias, mediante as informações que a gente tem até agora, tá? A gente tá conhecendo o vírus agora. Então, até por 3 dias, esses vírus podem ficar vivos ali e qualquer pessoa que entre em contato com essa superfície contaminada pode, então, adquirir o vírus e, então, a infecção, tá? Lembrando que tanto pessoas com sintomas como pessoas sem sintomas transmitem a doença. Entendam a importância dessa informação, uma vez que você está perto de uma pessoa que não está sentindo nada e ela pode estar transmitindo para você o Covid-19. Tá? E aí então é que as medidas de prevenção, de higiene, de lavagem das superfícies, da mão, o álcool gel se torna tão importante, tá? A gente vai falar sobre isso no segundo vídeo, que é de tratamento e prevenção do coronavírus, tá? Qual é o período de incubação, né? A gente sabe que o período de incubação do vírus é de até 14 dias, mas isso varia muito, tá? Pode ser entre 4 até 14 dias. A maioria vai em 4 ou 5 dias, fica incubado até manifestar a doença, tá? Mas pode ser até 14 dias, por isso que o período de quarentena é de 14 dias. A taxa de letalidade, ou seja, a capacidade desse vírus matar, na China foi de 2,3%, tá? Porém, agora uma informação pessoal, não estou tirando do artigo do Up to Date, tá? Quando, gente, pessoal e baseada em diversos outros estudos, que não esse específico que eu tô trazendo para vocês hoje, essa informação, tá? Pra gente calcular, pra gente ter uma taxa de letalidade ou de óbito, essa taxa ela vai variar muito com características do indivíduo e do ambiente em que ele vive. Então, por exemplo, a taxa foi de 2,3% na China. Por que na Itália foi maior? Porque são pessoas diferentes, com hábitos alimentares diferentes, com hábitos de vida diferentes, com idades diferentes. Então, a gente não pode se basear como
única e exclusiva informação que a taxa de letalidade desse vírus vai ser de 2,3% para todos os países, tá? Porque eles vão variar se a população é uma população predominantemente de jovens, se é predominantemente de idosos, vão variar se aquela população tem determinadas doenças em que são mais suscetíveis de ter casos graves, vão variar com o tipo de alimentação que essa pessoa ingere, que essa população ingere, tá? Então, a taxa de letalidade é óbvio que vai variar de país para país, de acordo com a idade, com as doenças associadas mais comuns nesse país, de acordo com a alimentação, que são todos os fatores que influenciam na morbidade, ou seja, na doença, e que então vão também influenciar na letalidade, no óbito desses pacientes, tá? A gente ainda não sabe como vai ser isso aqui no Brasil. Tá? Nós estamos adquirindo a infecção agora. Como que vai ser? Nós não sabemos, tá? Então, não se assustem se aqui for menor ou quem sabe for maior. Agora, mais uma percepção minha, tá? Com que tipo de população a gente mais se assemelha? Com os asiáticos, com os chineses ou os italianos, né? Então, a probabilidade de que aqui a letalidade seja maior que na China, eu acho que é maior, uma vez que a gente se assemelha mais aos italianos do que aos chineses. Então, isso é um ponto de preocupação para mim, tá? Entre parênteses, isso é um raciocínio, uma ideia minha, tá? Voltando à informação científica. Como é que é o quadro clínico, como que esse paciente com Covid-19 se apresenta? Qual é a frequência desses sintomas? Quando é que você vai desconfiar que você possa estar com o coronavírus, infectado pelo coronavírus com o Covid-19? Gente, de longe, tá? O sintoma mais comum é a febre. 99% dos pacientes têm febre. A maioria é febre alta, uma minoria é uma febre menor que 38. A maioria é maior que 38 graus, tá? Segundo sintoma mais comum, cansaço. 70% dos pacientes têm muito cansaço, muito mal-estar. Terceiro sintoma mais comum, tosse seca. 59% dos pacientes têm tosse seca, ou seja, não tem catarro, tá? Quarto sintoma mais comum, anorexia. 40% dos pacientes têm anorexia. Outro sintoma mais comum, mialgia, dores no corpo. 35% dos pacientes têm dores no corpo, dores generalizadas, dores nos músculos, tá? 31% tem falta de ar, que aí quando começa a ficar mais grave, tá? E só, gente, 27% tem catarro, tem produção de escarro, tá? Então, primeiro febre, segundo cansaço, terceiro tosse seca, quarto anorexia, quinto mialgia, sexto falta de ar ou dispneia e, em último lugar, produção de escarro. Uma pequena minoria de pacientes, ou seja, é muito menos frequente, tem dor de cabeça, dor de garganta e nariz escorrendo, tá? Então vejam que é um pouco diferente do resfriado comum, tá? Ou seja, resfriado é uma coisa bem mais branda, né? Um pouquinho diferente das gripes. E aí, uma pequena minoria, graças a Deus, tem em torno de 5 dias do início dos sintomas, uma evolução mais grave, em que ele vai ter pneumonia e a síndrome respiratória aguda grave, tá? A pessoa passa a ter pneumonia, essa síndrome respiratória aguda grave, e aí sim, isso é fator de preocupação, e esses são os casos que se tornam gravíssimos e que podem ir a óbito, tá? Mas a grande maioria, gente, tem todos aqueles sintomas que eu falei antes, sem chegar nesse ponto, tá? Então, e quem são as pessoas que até o momento, na população chinesa e italiana principalmente, a gente vê que tem uma probabilidade maior de evoluir para a pneumonia e essa síndrome respiratória aguda grave?
são os idosos, né? Quanto maior a idade, maior a chance. A gente fala a partir dos 60 anos, mas lógico que o risco de quem tem 70 é maior de quem tem 60, quem tem 80 é maior do que quem tem 70, tá? E assim por diante. Pessoas que têm outras doenças associadas, as principais relacionadas foi hipertensão e diabetes. Ora, agora, parênteses, meu raciocínio. São também comorbidades extremamente comuns no mundo, né? Então, é natural que isso se relacione, tá? Mas é só pra gente prestar atenção que pessoas idosas, que além disso, têm a idade, que é um fator de risco não modificável, mas que tem pressão alta e ou diabetes, tem que se cuidar muito mais, tem que se prevenir muito mais, e a prevenção deles depende de nós também. Vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Aí a recuperação, como que é a recuperação desses pacientes, tá? Esses pacientes que tiveram sintomas leves, que não evoluíram para a forma grave, em cerca de 2 semanas eles estão curados, tá? Já esses pacientes que ficaram mais graves, que tiveram falta de ar, a recuperação deles varia de 3 a 6 semanas, ou seja, até mais de 1 mês de internação. Gente, por isso que todo o governo do mundo inteiro pede às pessoas, fiquem em casa. Por quê? Se vocês ficarem na rua, o contato interpessoal entre pessoas é maior, um número maior de pessoas vai se infectar ao mesmo tempo. Veja que um paciente com forma grave pode ficar até mais de 1 mês ocupando o leito de CTI. Você imaginou se uma quantidade absurda de pessoas ficam doentes ao mesmo tempo? Onde eles vão se internar? Vão morrer. Vão morrer. Vocês sabem como é caótico o nosso sistema público de saúde em condições normais. Imaginem numa pandemia, tá? Então, temos que ficar em casa sim. Para quê? Entendam para que é importante ficar em casa, mesmo você não está sentindo nada. Porque vamos pegar a doença? Vamos, mas aos poucos. A velocidade, o número de pessoas infectadas por dia vai ser menor se você ficar em casa. E aí então o sistema de saúde pode ter maior chance de tratar os que ficarem graves e precisarem de internação hospitalar. É isso que a gente precisa entender, que a população que ainda não entendeu precisa entender. Porque senão vão morrer muitos. Muitos vão morrer se não ficarem em casa, porque o sistema de saúde não tem leito para ocupar, para dar suporte a todas as pessoas que vão ficar doentes de uma vez só, tá? Esse é um apelo para a população, ok? Então, gente, hoje, nesse vídeo agora a gente falou do que é a doença, como ela se transmite, período de incubação, a taxa de letalidade, de óbitos, os sintomas mais importantes e o período de recuperação, tá? Fica ligado no canal que no próximo vídeo eu vou falar as medidas de prevenção, o que a gente tem de tratamento ainda hoje fazendo para esses pacientes, tá bom? Cuidem-se, fiquem em casa, protejam seus tios, seus avós, seus pais, não fiquem na rua e veja o próximo vídeo para saber como são os modos de asepsia, de se prevenir do Covid-19, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.